Vamos lá? Nesse nosso vídeo, sem tanta enrolação, não vou falar nenhuma, nem três, mas 6 origens para o nosso recalque diferencial. Então, já estou falando aqui quantidade que você chegou ali, acompanhou a fissura, é ali. Mas o que ocorreu para nascer aquele recalque diferencial? É isso que eu vou explicar nesse vídeo, até porque você pode estar fazendo um laudo estrutural e tem que fazer a explicação para poder, de acordo com a origem, saber qual vai ser o tipo de reforço estrutural que você vai fazer para resolver esse problema. Então, gosta desse tipo de conteúdo? Não vai marcar bobeira. Se inscreva aqui no nosso canal para que você esteja crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Meu nome é Vinícius Ornelas, sou engenheiro civil e espero vocês no nosso conteúdo. Se você verificou o aspecto que foi igualzinho àquele que eu expliquei do último vídeo, se você não viu, aqui no card final vou colocar o nosso vídeo onde você vai conseguir fazer o diagnóstico e identificar das várias tipos de patologias, como é que eu diferencio a fissura e digo que de fato, sem sombra de dúvidas, é um recalque diferencial, vai estar lá, aqui no finalzinho, vocês podem ir sem problema nenhum, mas não vão agora, assistam até o final para que vocês saibam o que fazer depois de identificar que aquilo está acontecendo e você encontrou o ponto de origem. Aí você vai ver aqui nessas 6 possibilidades e vai eliminando uma por uma de acordo com as evidências que você for tendo. Então, vamos agora à nossa lista. O primeiro erro, o problema está no projetista. Por quê? Ele colocou pilares que têm alta carga muito próximos. O que vai acontecer? A carga vai chegar no nível do solo e vai gerar o bulbo de tensões. O que é esse bulbo de tensões? É aquela região ao qual a carga chega no solo, cria um raio que tem um diâmetro de acordo com a carga e ela vai absorvendo para o solo fazer a sua reação, que é aqueles cálculos que a gente fala de reação dos pilares, quem faz isso é a força que está indo e joga para o solo. Quer dizer que, quando a gente calcula uma fundação, vocês sabem que nós calculamos, uma das grandes coisas que a gente calcula é a tensão admissível do solo. E se você fizer tanto à mão quanto em programas, ele vai fazer aquilo individualmente. Então você fez tanto a parte do dimensionamento próximo daquela tensão admissível. Se você fez próximo à tensão admissível e eu tenho na mesma região, fazendo como se fosse aqueles conjuntos de matemática, se eu tenho essa região e no mesmo ponto, em algum ponto dela, eu tenho de outro pilar chegando também nessa, quando eu chegar nessa interseção, o que acontece? A tensão naquele ponto, que for comum às duas, vai se somar. Quando ela se soma, o que ela faz? Ela extrapola o valor de tensão admissível, ela ultrapassa. E aí está acima da tensão admissível, tudo vem a recalcar. Isso é a primeira grande possibilidade. A segunda possibilidade é que exatamente aonde o projetista fez a locação do pilar foi uma região de corte ou aterro. Se foi feito um corte ou aterro, quer dizer que eu já não tenho as minhas características originais do solo. Então, se eu fiz o meu buraco aqui de escavação, coloquei e compactei uma terra, areia, o que seja, de outro lugar e coloquei ali, gerei força, o que eu vou gerar no meu solo? Empuxo lateral. Se meu empuxo vai começar a atuar na minha fundação, ela vai estar jogando a carga do pilar aqui, o empuxo vai estar jogando uma carga aqui, em algum ponto essas forças vão se coexistir no mesmo lugar. Quando elas se coexistirem, naquele exato ponto vai gerar um quê? Um momento. E a sua fundação vai tender a querer tombar.
Nisso que ela tender a tombar, ela faz esse movimento. Com esse movimento, vocês podem perceber, olha aqui, ó, uma parte afunda e a outra levanta. Gerou o nosso recalque, porque vai acontecer repetidamente. Foi puxando que ela para de acontecer e a carga do pilar nunca vai parar de acontecer. Como é constante, ela vai acabar ficando com centroide, né, de força resultante. Se uma está assim e outra está assim, ela vai gerar uma carga resultante diagonal. Então a sua carga da fundação não está mais centrada e ela está diagonal. Como ela está diagonal, vai acontecer mais uma vez a questão da tensão, porque vai ultrapassar sua tensão admissível por causa dessa força de momento e vai gerar o afundamento, mais uma vez acontecendo. O terceiro caso é bem mais simples e acontece mais vezes do que deveria, que é o quê? Você tem um vizinho. O vizinho fez um pilar exatamente na divisa. Então você já tem aquela sapata de divisa, um bloco de escoramento que está na divisa, enfim, tem uma fundação aí na divisa. Se tem uma fundação que está na divisa, grande parte da carga, se ele fez as vigas alavancas, estão lá no terreno dele. Mas existe uma parte dessa carga que ultrapassou, está no teu. Isso é física, não tem como ele impedir. Acontece. Ultrapassou para o seu e você deu o azar do projetista, sem saber essa questão, porque ele não deve ter ido lá no lugar para ver essas questões, porque geralmente o projetista vê só a arquitetura, então ele está baseado somente e única e exclusivamente no projeto de arquitetura, que não mostra essa questão de construções vizinhas, posicionou ali naquela região que está concentrada de carga também já do teu vizinho. Ele jogou uma bem ali. O que vai acontecer? Mais uma vez, você vai ter dois pilares numa mesma região de bulbo de tensões. O que vai acontecer? Mais uma vez, tensão admissível ultrapassada. Afunda tudo por causa dessa questão. E, nesse ponto, você vai dar aquele like para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo, se desenvolvendo e fazendo também aquele objetivo acontecer para que dê aquele combustível para me estar gravando cada vez mais vídeos bons para você. E aí você ajuda o canal a crescer e eu te ajudo a aprender cada vez mais. Posso contar com a sua ajuda? Espero que sim, hein? A quarta possibilidade é que foi feito o estudo de sondagem. Aí você fez, sei lá, 3 furos. Justamente naquele ponto que foi colocado no pilar especificamente, houve uma mudança geológica no solo. Só que aí você se baseou no furo de sondagem que está mais próximo e não condiz com a realidade. Se ele não condiz com a realidade, quer dizer que ele muda completamente o perfil geológico. Se mudou completamente isso, todas as características mudaram. E isso é uma coisa que pode acontecer. Aí já não é mais conta do projetista, é questão de azar mesmo. É possível acontecer? É. Acontece constantemente? Não muito. É raro? Não. Então eu digo que é média a possibilidade. Não é muito raro, mas também não é corriqueiro. Acontece. E aí tem esses efeitos, não tem como. Isso aí não tem como nenhum programa, cálculo ou ninguém prever, infelizmente. A nossa quinta origem é o seguinte: foi feito um trabalho de rebaixamento de lençol freático. Às vezes não foi nem você, foi seu vizinho. Ele rebaixou o lençol lá. Aí é questão física. Se antes eu tinha terra, água e espaços vazios no solo, se eu tirei aqui nesse espaço meu volume de água, eu joguei, em vez de estar aqui, ele veio para cá, eu tinha um volume natural que era ocupado por água. Agora ele está sendo ocupado por espaços vazios. Então quer dizer que a partir do momento que eu começo a jogar carga ali em cima, como a própria fundação, começo a executar a minha fundação, como toda a região vai abaixar para tentar fazer o efeito da ação e reação. Ele vai tentar comprimir para ocupar com os espaços sólidos, aqueles espaços que agora estão
com vazios e meu terreno como um todo vai abaixar. Quer dizer que pode ter sido tanto você mesmo no seu próprio terreno, mas se você fez isso, obviamente, você vai compactar muito bem esse solo antes de começar a fazer a fundação, mas pode ter sido há muitos anos atrás o seu vizinho, ou recentemente o seu vizinho. Quando ele faz o rebaixamento lá, a água que hoje está todo mundo em equilíbrio e aqui ficou mais baixo, ela vai tentar fazer o que? O equilíbrio do nível, né? Então se aqui tá os dois no mesmo nível, aqui abaixou, a água que estava aqui, ela tendeu a sair daqui para ir para lá, para tentar nivelar com esse novo nível aqui. E aí abaixa aqui o seu por causa disso. O sexto tipo devia ser proibido, mas infelizmente acontece, que é o que? Por erro principalmente de reforma, às vezes acontece muito de reforma, foi feito um tipo de fundação ao qual não foi originalmente feito, ou seja, teve dois tipos de fundações numa mesma edificação. Elas trabalham de maneiras diferentes em relação ao solo. Se for durante a construção, nunca vai acontecer, porque nenhum engenheiro executor vai fazer dois tipos de fundação na mesma obra. De cara, ele não vai fazer. Mas acontece que você fez há muito tempo ou comprou a casa, a edificação daquele jeito, vai fazer uma ampliação. Naquela ampliação, você não tem como fazer a investigação de qual era o tipo de fundação original. Você vai fazer aquela ao qual você acha que seja a melhor, de acordo com a sua sondagem, as coisas todas. O que vai acontecer? 99% da chance ser uma fundação diferente da original. E aí o perfil geológico muda. Como ele muda, as tensões vão se adequando de acordo com as novas questões que vão acontecendo. E aí acontece o quê? O nosso recalque. Viu? Foi muito importante você ter ficado até esse ponto para aprender cada vez mais essas possibilidades. Para mim saber que você chegou até aqui, coloque nos comentários realmente todas as 6 origens são muito importantes saber. Se você escreveu isso, eu vou saber que o meu objetivo foi garantido e espero que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo e não marquem bobeira. Se inscrevam aqui no nosso canal para estar crescendo e se desenvolvendo, aprendendo cada vez mais e se destacando da concorrência. Espero vocês no nosso próximo vídeo, gente.